passado, o tratamento dado a pessoas com transtornos mentais nos Estados Unidos era marcado por práticas cruéis e inimagináveis. Séculos atrás, ter um familiar com problemas mentais era visto como uma vergonha para a família. Muitas dessas pessoas eram abandonadas nas ruas, mantidas escondidas em celeiros ou mesmo punidas por condições que estavam completamente fora de seu controle. Com o avanço do século XVII, ficou evidente que mudanças eram necessárias, o que levou à criação dos asilos. Essas instituições, inicialmente concebidas para oferecer abrigo e cuidados adequados, logo se tornaram locais de práticas perturbadoras e experimentos extremos. Na época, acreditava-se que desequilíbrios no corpo eram a causa dos problemas mentais, e os tratamentos refletiam essa ideia. Médicos realizavam sangrias em grandes quantidades, removiam dentes, amígdalas e até partes do intestino e do cólon, na tentativa de restaurar o equilíbrio. No entanto, esses procedimentos frequentemente resultavam em morte e eram totalmente ineficazes. Além dos tratamentos desumanos, os pacientes enfrentavam condições de vida horríveis. Eles eram mantidos em quartos escuros, superlotados e imundos, muitas vezes recebendo castigos físicos caso não seguissem as regras. Essa realidade cruel demonstrou que os asilos estavam falhando e causavam mais sofrimento do que benefícios. Essa situação motivou arquitetos visionários como Henry Richardson e Frederick Olmsted a repensar esses espaços. Eles projetaram um asilo que priorizasse o bem-estar dos pacientes, promovendo cura em vez de danos. Assim, surgiu o Asilo Estadual de Buffalo para doentes mentais. Com um design revolucionário, o asilo incorporou elementos arquitetônicos inovadores, como o uso de luz natural e ambientes amplos. Os arquitetos acreditavam que a luz do sol tinha um efeito tranquilizante nos pacientes, contribuindo para sua recuperação. Por isso, o edifício foi construído com mais de 2.000 janelas grandes e tetos altos, criando uma sensação de espaço e liberdade nos corredores e quartos. O edifício foi projetado com um layout cuidadosamente planejado para evitar a superlotação, um problema grave em muitos asilos da época. As paredes internas dificultavam a instalação de filas de camas pelos corredores, promovendo espaços mais abertos e organizados. Além disso, áreas externas foram criadas com grades que permitiam aos pacientes tomar ar fresco e receber luz natural, elementos que eram considerados essenciais para o tratamento e bem-estar. Inicialmente, o objetivo era oferecer cuidados mais humanizados aos doentes mentais, com foco em atividades ao ar livre e ambientes iluminados. Infelizmente, com o passar do tempo, essa visão positiva se perdeu. O Asilo Buffalo, idealizado para abrigar cerca de 600 pacientes, passou a operar com mais de 3.000 pessoas em determinados períodos. A superlotação rapidamente deteriorou as condições, forçando muitos a viver em corredores ou até ao ar livre. O atendimento que antes prezava pela inovação foi substituído por práticas brutais e ultrapassadas. Entre os métodos cruéis adotados estavam amarrações, espancamentos e tratamentos como eletrochoque e hidroterapia. Pacientes com esquizofrenia eram submetidos à indução de coma por insulina, um procedimento com alta taxa de mortalidade, além de convulsões provocadas artificialmente com metrazol. Lobotomias que causavam danos irreversíveis ao cérebro eram amplamente utilizadas. Em muitos casos, os pacientes também eram esterilizados sem consentimento, um reflexo das políticas eugenistas da época. O sonho de transformar o Asilo Buffalo em um espaço de recuperação acabou ruindo, e o local tornou-se sinônimo de sofrimento. No final, o que deveria ser um refúgio de cura se tornou um lugar de horrores. A instituição começou a ser desativada lentamente até ser totalmente fechada nos anos 1970, deixando para trás um prédio em ruínas. Mesmo antes de ser abandonado, surgiram relatos de atividades paranormais no asilo. Até hoje, há quem acredite que os espíritos dos antigos pacientes ainda vagam pelos corredores, presos em um lugar que foi um verdadeiro pesadelo para muitos. A história sombria do local alimenta a crença de que ele é um dos edifícios mais assombrados de Buffalo. Crescendo na cidade, era comum ouvir histórias aterrorizantes sobre o asilo.
Dirigir perto do complexo sempre trazia uma sensação de inquietação, especialmente ao imaginar quantas vidas foram perdidas de maneira tão trágica dentro daquelas paredes. Não surpreende que o prédio tenha ganhado fama como um dos locais mais assustadores da região. Hoje, no entanto, o cenário mudou. O antigo complexo Richardson, construído no século XIX, passou por uma transformação. Os edifícios foram revitalizados, dando lugar ao Hotel Henry e a um centro de conferências, trazendo uma nova vida ao espaço. O que antes era símbolo de desespero agora representa renovação e esperança. Após uma revitalização avaliada em 100 milhões de dólares, o antigo asilo foi transformado em um hotel de luxo. Apesar de sua nova aparência sofisticada, carrega um passado sombrio que o coloca entre os hotéis com as histórias mais assustadoras do país. Muitos acreditam que a rica e perturbadora história desse lugar pode torná-lo um dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos. E durante esta noite, estaremos hospedados aqui. O edifício, agora parcialmente renovado, ainda exala um cheiro estranho, como se seu passado permanecesse impregnado nas paredes. Embora a parte reestruturada esteja funcional, uma grande área do complexo permanece completamente abandonada, degradada e fechada ao público. A reforma milionária foi suficiente para revitalizar apenas 1/3 da propriedade, deixando o restante como uma lembrança visível de seu estado anterior. Por causa das restrições atuais, muitas partes do hotel e do complexo não podem ser exploradas livremente. Mesmo assim, tivemos a oportunidade de visitar todos os andares desta ala específica. A atmosfera, embora elegante em alguns pontos, carrega uma sensação inquietante, especialmente em certas áreas onde o ambiente parece menos acolhedor. Há algo indescritível no ar, como se os ecos do passado ainda ressoassem pelos corredores. Explorando o perímetro do complexo, fica evidente a grandiosidade do local. As partes abandonadas estão em um estado avançado de deterioração, com telhas caídas e passarelas que levam a lugar nenhum. A dimensão do espaço é impressionante e inquietante, especialmente quando se pensa que, em sua época de operação como asilo, ele estava completamente superlotado. Refletir sobre tudo o que aconteceu aqui, o sofrimento, os maus tratos e as vidas que se perderam, torna a experiência ainda mais surreal. Hoje, este lugar que já foi um cenário de dor e tragédia, abriga hóspedes em busca de luxo, sem saber o que ocorreu entre essas paredes. Enquanto exploramos o hotel, é impossível não imaginar quantas pessoas passaram seus últimos momentos aqui. Agora, neste edifício com um passado tão carregado, repousamos como se fosse apenas mais uma noite em um hotel elegante. O contraste entre o presente e o passado é marcante e inesquecível. Certo, parece que esse corredor desce ainda mais. Você mencionou que este seria o cenário ideal para um filme de terror, e de fato, inspirou algumas obras assustadoras. Um exemplo marcante é o jogo de terror Outlast, lançado em 2013, que se passa no fictício Mount Massive Asylum. Curiosamente, o design desse asilo foi baseado no antigo Buffalo Asylum, agora transformado no Hotel Henry. Isso só aumenta a atmosfera já sombria do lugar. Enquanto exploramos o hotel, cruzamos com outras pessoas, e a sensação geral é de inquietação. Ficar aqui é diferente de qualquer experiência que já tive em hotéis supostamente assombrados. Estes quartos não foram criados como acomodações luxuosas originalmente, mas sim como celas para pacientes. É perturbador imaginar que agora descansamos em camas confortáveis nos mesmos espaços onde pessoas foram mantidas acorrentadas. Há uma sensação inescapável de que vidas terminaram aqui, talvez até no mesmo quarto onde estamos hospedados. Decidimos tentar captar alguma atividade paranormal. Fiz algumas perguntas em voz alta, convidando qualquer espírito presente a se manifestar. Inicialmente, ouvimos um leve ruído vindo do banheiro. Algo sutil e quase imperceptível, mas suficiente para nos deixar intrigados. Quando fomos investigar, o ambiente parecia carregado, mas não houve nenhuma manifestação clara. Mais tarde, enquanto estávamos relaxando, o clima mudou. Percebi o que parecia ser um sussurro fraco, seguido por barulhos de passos que ecoaram no silêncio. Em um ponto,
Um som nítido vindo do banheiro nos assustou. Algo que não parecia natural ou fruto de algum rangido do prédio. Perguntamos novamente se alguém estava ali conosco, e a sensação de que não estávamos sozinhos se intensificou. Esses sons estranhos continuaram. Embora nada extremamente conclusivo tenha acontecido, houve momentos em que o silêncio era interrompido por ruídos inusitados, suficientes para nos deixarem alerta. Era difícil ignorar a ideia de que algo ou alguém tentava se comunicar. No entanto, o evento mais frustrante aconteceu depois. Muitas das imagens que gravamos naquela noite foram armazenadas em um cartão de memória separado, que inexplicavelmente corrompeu. Todas as gravações foram perdidas, embora estivessem funcionando perfeitamente antes. É uma perda significativa, já que capturamos momentos que seriam incríveis de compartilhar. Agora só me resta refletir e decidir como lidar com isso no dia seguinte. É como se até mesmo o lugar tivesse um papel nisso, guardando para si os segredos da noite. Resolvi voltar ao hotel para passar mais uma noite. Era uma decisão custosa, mas me parecia a melhor forma de investigar mais profundamente o local. Assim que chegamos, notamos que não ficamos no mesmo quarto da visita anterior. Uma pena, já que parecia que havíamos captado algo significativo antes, mas, ao mesmo tempo, isso nos deu a oportunidade de explorar um espaço diferente e tentar entender se aquela sala também tinha alguma atividade em comum. A nova suíte era ampla, mas tinha uma atmosfera peculiar, talvez até mais estranha que a primeira. Decidimos repetir a mesma abordagem. Perguntas diretas para tentar captar respostas de possíveis espíritos. Afinal, cada cômodo tinha sua própria história, já que diferentes pacientes poderiam ter ocupado aqueles espaços no passado. Perguntamos se havia alguém presente, mas, inicialmente, não obtivemos nada conclusivo. Apenas alguns ruídos que pareciam vir de lugares distintos ao mesmo tempo. Com o silêncio persistindo, sugeri investigarmos o banheiro, já que na primeira noite esse espaço havia demonstrado ser um ponto curioso. Fomos até lá e repetimos as perguntas. Se alguém está aqui, esta é sua última oportunidade de se comunicar, dissemos. Apesar da tentativa, nada aconteceu naquele momento. Ainda assim, lembrávamos bem como as coisas pareciam ter começado devagar na noite anterior. Então sabíamos que a espera era essencial. Sem resultados na nova sala, decidimos explorar outra ala do hotel, uma área que ainda não havíamos visitado. Ao chegar lá, ficou claro que ninguém parecia estar hospedado naquela parte. O calor era intenso, o que reforçava a ideia de que o ar-condicionado não estava funcionando ali. Enquanto filmávamos, algo inusitado aconteceu. Durante uma cena em que comentávamos sobre o calor, uma voz quase inaudível surgiu, como um sussurro. Parecia dizer, não fale. Esse som foi captado pela gravação, mas foi tão sutil que só percebemos ao assistir novamente. Mais tarde, ao caminhar pelos corredores, encontramos algo bizarro. Um berço abandonado no meio do caminho. O objeto parecia fora de lugar e aumentou a estranheza da situação. Enquanto discutíamos isso, passos apressados ecoaram ao fundo, como se alguém estivesse saindo rapidamente da área. Perguntávamos, por que um berço estaria aqui? E quem poderia estar andando por esses corredores desabitados? Então, algo realmente desconcertante aconteceu. Olhando para frente, parecia haver uma figura no final do corredor, parcialmente escondida por um pilar. Chegamos mais perto, apenas para perceber que era um jogo de sombras causado pela estrutura. Ainda assim, o momento foi o suficiente para nos deixar tensos. O ápice da noite veio quando ouvimos um som claro, como batidas insistentes em uma porta. O barulho era acompanhado por um som agudo que parecia aumentar de intensidade. Decidimos investigar, mas a porta estava trancada. Só podíamos especular se havia alguma máquina ligada no cômodo ou se era algo mais inexplicável. Seja qual for a origem do ruído, ele nos deixou alarmados. No final, aquela experiência na ala desocupada trouxe mais perguntas do que respostas. Embora algumas coisas pudessem ter explicações racionais, a sensação de que algo não queria nossa presença ali era inegável. O que está acontecendo aqui? Tudo bem, vamos encerrar por hoje. Depois de um tempo explorando o lugar, decidimos voltar para o quarto e realizar mais uma tentativa de captar alguma coisa antes de dormir.
A ideia era finalizar a noite com uma última sessão. Este era o momento derradeiro para que qualquer possível presença se manifestasse. Perguntamos: "Você pode nos dar algum sinal? Mover algo? Falar conosco? Mostre que está aqui." O silêncio foi a única resposta. Por fim, encerramos com mais uma tentativa. "Se você nos ouve, faça algo agora." Sem resultados, parecia que este quarto não possuía a mesma energia ou atividade que experimentamos anteriormente. Ainda assim, a noite estava longe de terminar, já que precisávamos dormir lá. Decidi manter a câmera ao lado da cama, pronta para gravar caso algo acontecesse. Se não houvesse nada, seguiríamos para o dia seguinte. Durante a madrugada, fui despertado por um som alto e insistente, algo como batidas na porta. Ao verificar pelo olho mágico, não vi ninguém no corredor. Considerando o horário e a claridade do dia, fiquei inclinado a acreditar que talvez não fosse algo sobrenatural, mas o fato de não haver ninguém no local continuava estranho. A manhã chegou, e sobrevivemos mais uma vez. Apesar do som inquietante que me acordou, a noite foi surpreendentemente tranquila e até confortável. Não havia nada de extraordinário para relatar, exceto pela dúvida persistente sobre as batidas. Poderiam ter sido apenas ruídos naturais ou alguém movendo objetos no corredor, mas não há como ter certeza. Durante toda a nossa estadia no Hotel Henry, conseguimos captar algumas coisas intrigantes. O mais impressionante, na minha opinião, foram os sussurros. Enquanto muitos sons podem ser explicados como resultado de um prédio velho, portas rangendo ou passos ocasionais, ouvir vozes articuladas dizendo palavras é algo que não consigo justificar racionalmente. Nos últimos tempos, minha crença no paranormal vinha diminuindo. No entanto, essa experiência reabriu minha mente. Eu realmente acredito que o Hotel Henry carrega algo além do que podemos ver. Claro, essa é apenas minha interpretação. Cada pessoa pode tirar suas próprias conclusões. O que me marcou profundamente foi refletir sobre a transformação desse lugar. De um antigo asilo, cheio de histórias de sofrimento, em um hotel luxuoso. Há algo desconfortável em dormir em um quarto elegante, sabendo que ele já foi palco de dor e desespero. Mesmo com sua impressionante arquitetura e renovações, o passado do Hotel Henry é sombrio demais para ser ignorado. Um lembrete constante de uma história que nenhuma reforma pode apagar. E assim, encerramos mais uma jornada pelas sombras do desconhecido. O Hotel Henry, com seus corredores silenciosos e um passado inquietante, nos ofereceu momentos que desafiam explicações lógicas. Talvez algumas coisas devam permanecer como mistérios, histórias contadas apenas pelos sussurros do tempo. Ou será que fomos testemunhas de algo além da nossa compreensão? Agradecemos imensamente por terem nos acompanhado nessa investigação cheia de suspense e perguntas sem resposta. Se você gostou dessa aventura e quer continuar explorando os enigmas do mundo conosco, não esqueça de se inscrever no canal NewsWeb Doc. Seu apoio é essencial para que possamos crescer e trazer ainda mais histórias intrigantes e fascinantes. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, mantenham suas mentes abertas e seus olhos atentos. Quem sabe o mistério não está mais perto do que imaginamos.